Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 13 de agosto, vamos para mais uma aula de história, hein? Vamos lá para a nossa aula de história? Muito bem, tá todo mundo aí preparado para nossas atividades? Ótimo, então peguem o livro de história e vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Olha só, na aula passada nós falamos sobre as construções históricas, tá? Então vocês fizeram uma atividade, pesquisaram sobre algumas construções históricas da nossa cidade, tá? E hoje nós vamos falar sobre os monumentos, monumentos que contam histórias. Será que na nossa cidade nós temos monumentos históricos? Será? Então, vamos lá para o nosso livro, na página 6. Então, peguem o livro de história, tá bom? Vamos lá. Olha só o que tem na página 6. Na página 6, o texto diz o seguinte: além da história preservada no centro histórico, que nós vimos isso na aula passada, né? Nós vimos que as construções, elas contam histórias, né? Nós vimos também que a memória de uma cidade e de sua população, ela pode ser observada em praças, estátuas e monumentos, tá? Que são construídos muitas vezes em homenagem a determinado acontecimento ou personagem, tá? Então, o que são monumentos? São construções que têm a função de preservar a memória de fatos históricos de uma cidade, certo? Então, essas construções, elas são muitas vezes construídas para homenagear alguém, tá? Ou um personagem da nossa história, ou um determinado acontecimento, né? Em forma de engrandecer aquele fato histórico, certo? Então, ao encontrarmos uma estátua, por exemplo, é importante saber o que motivou a construção desse monumento. Que acontecimento ou pessoa está representado a época e a história relacionada. Então, quando você encontra uma estátua, né, você observa aquela estátua, então você tem todo um contexto, toda uma história por trás daquela estátua, tá? Então, por que fizeram aquela estátua? De quem é aquela estátua? Quem é aquele personagem, aquela pessoa representada naquele estátua, né? Então, isso tudo, né, esses monumentos, eles contam um pouco da nossa história. Eles contam um pouco de alguma história, tá? Então, no livro de vocês, por exemplo, vocês têm aí uma estátua, tá, do Zumbi. Quem foi o Zumbi? Tá? Então, observem aí no livro de vocês que vocês têm o seguinte: que monumento é esse? É uma estátua de Zumbi dos Palmares feita em bronze. Que personagem histórico homenageia? Zumbi dos Palmares foi um líder guerreiro do Quilombo dos Palmares, considerado um símbolo de resistência dos negros escravizados. Que memória preserva? A memória da luta dos negros contra a escravidão. Quando foi inaugurado? Em 2008. Onde está localizado? Na Praça da Sé, em Salvador. Então, vocês viram aí que essa estátua, né, que está no livro de vocês, tá? Essa estátua do Zumbi, né, dos Palmares. Então, ela foi feita, teve um objetivo, né, para homenagear esse guerreiro, né? Então,
quando vocês encontrarem em algum lugar, vocês com certeza vocês vão saber que ali é uma homenagem a alguém, certo? Agora vamos falar aqui da nossa cidade, da cidade de Parnaíba. A cidade de Parnaíba, ela tem algum monumento histórico? Vocês já viram algum monumento histórico aqui na nossa cidade? Vou falar aqui de 2 monumentos históricos, tá? Quem aqui já viu o monumento do sesquicentenário da independência do Piauí? Quem foi que já viu esse monumento? Pois bem, esse monumento ele foi construído e inaugurado pelo governador Alberto Silva em 19 de outubro de 1972. Ele representa os 6 centros políticos do Piauí que lutaram pela independência: Parnaíba, Campo Maior e Oeiras, tá? Então, esse monumento tem todo esse acontecimento histórico por trás dele, tá bom? Agora, um outro monumento também muito importante da nossa cidade é o Monumento da Águia, tá? O Monumento da Águia. Esse monumento é uma homenagem dos operários parnaibanos ao prefeito da época, Adhemar Neves, o reformulador da cidade, tá? Então, vocês viram que esses monumentos que existem na nossa cidade, eles têm um contexto histórico, tá? Por que eles foram feitos? Por que eles foram construídos, tá? Então, o que vocês vão fazer, fizeram na verdade, né? Vocês já fizeram em casa, que a gente já passou na aula passada, a página 7. Na página 7, nós temos aí a atividade, tá? Há monumentos históricos na cidade onde se localiza a sua escola? Sim, com certeza vocês colocaram sim. Segunda questão, a respeito dos monumentos históricos na cidade, responda a estas perguntas. Letra A, que fatos ou personagens históricos são homenageados? Falei nesse momento, né? B, esses monumentos preservam a história do bairro, da cidade, do estado, do país? Também já respondi, né? Terceira, represente em forma de desenho ou colagem um monumento histórico da cidade onde se situa sua escola. Nas linhas a seguir, escreva a data em que esse monumento histórico foi inaugurado e que memória é preservada por ele. Então, vocês em casa, com certeza, fizeram essa atividade, tá? Pesquisaram mais a fundo sobre esses 2 monumentos da nossa cidade e colocaram informações aqui sobre ele, tá? Então, quem não fez ainda, faça essa atividade, tá? Que é importante vocês conhecerem a cidade de vocês, né? E afinal, a nossa cidade, essa semana, está completando quantos anos vocês sabem? 176 anos. Então, no dia 14 de agosto, amanhã, a nossa cidade completará 176 anos, certo? E vou contar aqui rapidamente um pouquinho, né, da história da nossa cidade, e com certeza vocês também já conhecem essa história, tá? Que em 1758 o Piauí foi elevado à capitania. João Pereira Caldas foi o primeiro governador do Piauí e instalou por aqui as primeiras vilas. A que mais se destacou foi a Vila São João da Parnaíba, que se desenvolveu rapidamente. Foi a única que teve uma diferença no setor financeiro, pois com a facilidade na comunicação com os navios e com a Europa, a vila passou a ser um dos mais importantes centros econômicos do Brasil colônia. O maior crescimento da cidade ocorreu
da época de fundação da cidade em 14 de agosto de 1844 até 1944. Nesse período, o Porto das Barcas era uma zona de efervescência comercial. Foi o momento áureo do surgimento das grandes casas comerciais e da introdução da cera da carnaúba no cenário internacional. Esta época ficou marcada pela arquitetura das construções da época com forte influência europeia, muitas delas ainda hoje preservadas. Então, a nossa cidade, ela surgiu, né? Era um povoado, depois passou a categoria de vila, depois foi ser elevada à categoria de cidade. Então, ela passou por várias etapas, né? Até se tornar a cidade que nós conhecemos hoje, tá? Então, olha só o que eu vou querer que vocês façam em casa. Olha a atividade que eu vou passar para cá sobre Parnaíba. Prestem atenção. Olha só a atividade, tá? Como a nossa cidade para aniversário amanhã, vocês em casa, vocês vão pesquisar o hino da nossa cidade. Que a nossa cidade, gente, ela tem um hino muito bonito. Então, vocês vão pesquisar quem foi o autor do hino da nossa cidade, tá? Vocês vão tentar aprender o hino da nossa cidade. Olha, eu vou cantar aqui só um trechinho para vocês, tá bom? Ó Parnaíba, teu nome exprime em nosso peito ardor sublime, que nos inspira a repetir a doce escala da voz do rio que te envolve, que te embala. Teus filhos bravos no embate rudo, fazendo peito um bronze escudo. E quem da luta todo ardor não liba ao som do brado, salve, ó Parnaíba. Né? Então, vocês vão tentar aprender, tá, o hino da nossa cidade e vão fazer um pequeno vídeo cantando o hino, tá bom? Cantando um trecho do hino, uma parte do hino, o hino completo. Então, a atividade de casa de história será essa: pesquisar o hino da cidade de Parnaíba, tá? Quem foi o autor do hino, ouvir o hino várias vezes, tá? Treinar em casa e gravar um pequeno vídeo, tá? Cantando o hino da nossa cidade, sempre com respeito, porque o momento do hino é um momento de respeito, tá bom? Combinado? Então, ó, beijos para vocês, tá? E vamos cantar o hino e mandar para ti o vídeo, certo? Então, beijos, tchau!